Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Deus eterno, enquanto nos preparamos para ver este vídeo, pedimos tua orientação e iluminação, que cada palavra proferida seja um reflexo da tua verdade e amor. Capacita-nos a compreender profundamente os ensinamentos que serão compartilhados e a aplicá-los em nossas vidas. Que esta mensagem seja uma fonte de inspiração, fortalecendo nossa fé e renovando nossas esperanças. Amém. Se na igreja pode-se casar apenas uma vez, com exceção dos casos em que é declarada nulidade do casamento, por que várias pessoas, principalmente de classe alta, como artistas, eles se casam inúmeras vezes, inclusive conseguem realizar o casamento na igreja mais de uma vez? Por que alguns padres realizam esse tipo de casamento? Minha filha, isso não é uma verdade. Nenhum padre pode realizar um casamento, presidir a celebração de um casamento de pessoas que já tenham se casado. O que na verdade acontece é que muitas vezes os casamentos que as pessoas chamam de casamento, aquilo não é um sacramento. Aquilo é muito mais uma encenação dentro de um contexto de festa. E, inclusive, muitos destes padres que estão celebrando esses casamentos não são da Igreja Católica. São padres da igreja brasileira. É diferente. Você precisa tomar muito cuidado. Outro dia em Belo Horizonte, muitos anos atrás, quando eu morava lá ainda, uma pessoa do meu conhecimento me disse assim: "Ah, padre, vou mostrar as fotos do nosso casamento." E eu sabia que era uma família muito católica. E aí, quando eu fui ver o álbum de casamento, eu percebi que aquela cerimônia não tinha sido celebrada dentro de uma igreja. E aí eu achei muito estranho, porque o cardeal de Belo Horizonte, o Dom Serafim, ele tinha uma regra, não sei se foi modificada hoje, mas tinha uma regra que nenhum casamento poderia ser celebrado fora de uma igreja. E aí eu perguntei para ela, mas onde que foi a cerimônia desse casamento? "Ah, foi numa casa de festas, num sítio tal." Eu fiquei incomodado com aquilo, e no outro dia liguei para um padre amigo meu, que já estava há mais tempo na Arquidiocese de Belo Horizonte, e perguntei a ele uma informação. O Dom Serafim voltou a permitir esses casamentos fora da igreja? E ele disse: "Não, padre Fábio, ainda continua a regra que o casamento só pode ser celebrado dentro da igreja." Aí imediatamente eu liguei para aquele casal, que eu tinha visto o álbum de casamento um dia antes, e falei: "Seria muito invasivo se eu pedisse para ver a documentação que foi emitida deste suposto casamento?" Não usei este termo, mas pedi para ver a documentação. É claro. E aí levaram para mim, minha gente, uma documentação de uma paróquia, assinado por um padre, fulano de tal. E aí o que aconteceu? Eu entrei na internet, procurei por aquela paróquia, não existia. As paróquias que tinham o mesmo nome definitivamente não tinham aquele padre, nem tampouco aquela nomenclatura que estava ali impressa no documento. Aí eu entrei em contato com a mitra diocesana, pedi as informações sobre aquele padre, e aí a gente descobriu que aquele padre não existia. Sabe o que era, na verdade? Era um buffet que fornecia a festa, você pagava para se casar ali, e no pacote da festa já incluía o padre. Agora veja bem que absurdo. Isso é dolo, isso é engano. Porque a pessoa está achando
está casando na Igreja Católica. Está casando na Igreja Católica, mas não na Igreja Católica Apostólica Romana. Está casando na Igreja Católica Apostólica Brasileira, que não é reconhecida pela Igreja e que em muitos casos muita gente a considera uma seita, né? Porque não tem uma igreja que se faz de tudo. Então veja bem, precisa tomar muito cuidado quando você olha para uma cerimônia e chama aquilo de casamento. A maioria dos artistas, eu já recebi muitos convites de artistas que às vezes têm um carinho comigo. Eu gostaria que o Padre Fábio viesse fazer a celebração do meu casamento. E aí quando a gente vai investigar um pouco a situação, a gente descobre que ele já foi casado 3, 4 vezes, que já se casou na igreja, que já se casou nessas celebrações que não são oficiais, que não são religiosas, e que são apenas folclóricas, poderíamos dizer. Não tem nenhum caráter religioso formal da Igreja Católica, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado. A Igreja Católica não realiza esse tipo de cerimônia. E nós, como padres, precisamos tomar muito cuidado para a gente não cair nessas ciladas. Eu tenho tanto cuidado com isso, porque tem muitos amigos meus de segunda união, que às vezes falam assim: Padre Fábio, nós vamos fazer uma bênção. O senhor poderia fazer essa bênção por nós? Não posso. Por mais que eu queira bem aquele casal, eu não posso, como padre, simular um sacramento. Não é verdade? Casamento é casamento, segunda união é segunda união, ninguém está sendo desprezado, mas também nós não podemos fazer essas cerimônias parecerem um casamento, porque isso pode criar perturbação, sim. Então você que casou-se, que de repente não foi dentro de uma igreja, o documento que foi emitido, procure saber se aquela paróquia existe mesmo, né? Se aquele padre é padre de verdade, porque hoje muitos casamentos, muitas cerimônias são celebradas sem que sejam realmente reconhecidas pela igreja, não estão ligadas definitivamente a nenhuma paróquia, e isso tudo porque a gente faz a festa e pensa que tudo aquilo que a gente está fazendo está sendo tocada por gente séria, e nem sempre é assim. Então muito cuidado. Você tem todo o direito de fazer o seu casamento do jeito que você bem entender, só que você tem que ter essa consciência. Não é um casamento religioso, porque não está sendo oficializado por igreja nenhuma, né? Diferente de um casamento que vai acontecer numa igreja evangélica, numa igreja séria, onde o pastor é um homem sério, onde não é uma firma de festas, né? Cuidado para você não se casar numa firma de festas, que hoje casamento virou uma empresa que gera muito dinheiro, tem muita coisa acontecendo em torno dos casamentos, inclusive a cerimônia religiosa que esses bufês dizem oferecer, e muitas vezes as pessoas incautas, sem terem a informação religiosa, sem terem mesmo essa formação religiosa, caem nessa história. O importante não é acumular muitos anos de vida, mas adquirir sabedoria em todos os momentos que os anos nos oferecem. Afinal, envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. É uma realidade, né? Porque todos nós envelhecemos, não tem como. A gente estava brincando aqui que nós estamos mais novos, mas está todo mundo envelhecendo. Aqueles amigos que antes eram lúcidos, de repente começa a trocar as datas, né? Começa a trocar os nomes, começa a repetir as mesmas histórias. É a vida. O processo do envelhecer é natural da condição humana, né? Há algumas pessoas que encaram isso como perda, há outras que descobrem que é um ganho, e que pode ser um ganho. Essa semana mesmo a gente estava conversando que é muito importante na vida a gente desenvolver hábitos, mesmo na juventude, que combinem com a velhice. Sabe por quê? Porque se a gente está apenas acostumado com as coisas da juventude e da mocidade, se a gente não começa a criar hábitos que depois sejam próprios da idade da maturidade, nós não vamos ter o que fazer depois. Ser jovem demais é um problema. Você precisa começar a adquirir alguns hábitos que possam ajudar no seu processo da velhice. A leitura, por exemplo.
Quando a gente descobre na adolescência, na infância, na adolescência, na juventude, quando a gente aprende a cultivar o hábito da leitura, você já está garantindo um bom tempo de qualidade para a sua velhice. Porque qual que é a minha grande reclamação? Muitas vezes não ter tempo de ler tudo o que eu quero. Não é assim? Depois que você já está mais velho, meu amigo, que você já diminuiu naturalmente o seu número de compromissos, que a vida foi ficando mais leve para você, é o tempo de ler tudo o que você não pôde ler ao longo da vida. Aí, ocupando a cabeça, o coração fica muito distraído. Quando a cabeça está bem ocupada, o coração se aquieta. Agora, se a gente não tem o hábito da leitura, é natural que depois a gente vai ter uma dificuldade muito grande para ficar à toa. Não é? Você vai achar que o tempo está comprido demais para você preencher com tudo aquilo que você quer. Então, envelhecer requer arte. Bons hábitos na juventude ajudarão a sua velhice ser mais qualificada. Por que a gente insiste tanto no exercício físico, na atividade física, na boa alimentação na juventude? Porque a construção muscular da juventude é que vai fazer com que você seja um velhinho mais flexível, sem tantas dores na coluna. Por quê? Porque está com a musculatura bem fortalecida, está com uma lombar bem fortalecida, para a sua coluna não sofrer tanto a idade da maturidade. Então aquilo que a gente cuida hoje repercute depois na vida. Por isso que viver, a gente precisa ir pegando os bons hábitos da vida, para que quando nós estivermos nesse período de mais lentidão, de menos pressa, a gente não se desespere. Então eu, Padre Fábio, hoje estou construindo o velhinho que eu vou ser, que eu espero ser um velhinho um dia, né? Espero que eu não morra jovem. Mas estou construindo agora a minha velhice. Como? Na minha estrutura física, eu estou ajudando a envelhecer melhor, a ter mais qualidade. Na alimentação, nos meus hábitos, né? Ser um homem de oração, ser um homem adepto da leitura, da reflexão. Que isso a gente vai ficando mais aguçado, minha gente. Eu sempre digo, eu comecei a escrever cedo. Mas se hoje eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu publicaria o meu primeiro livro aos 50 anos. Por quê? Porque depois dos 50, a sua lucidez para olhar para o passado é muito maior. A gente se arrepende menos, né? Do que disse. Porque você vai estar mais centrado, é o momento da sua vida em que você tem mais instrumentais para analisar, mais maturidade, mais sabedoria. Isso é, se a gente viver bem, se a gente construir bem o futuro no momento presente. Amadurecer é muito mais que envelhecer. Você pode ter um homem de 80 anos imaturo. Porque o que é o amadurecimento? O amadurecimento não é o acúmulo de tempo em nós, mas é o acúmulo de experiências. Quando a gente não descobre a sabedoria no processo da vida, nós vamos ser uma pessoa sem graça, sem discurso, sem ter muito o que dizer, sem ter muito o que acrescentar. Eu tenho um prazer imenso em estar com velhos. Por quê? Porque eu desde criança sempre fui assim. Minha mãe sempre fala isso. Desde pequeno eu gostava de conversar com as pessoas de mais idade. Porque é muito interessante você ouvir a vida realmente vivida. É uma literatura muito concreta, né? Uma pessoa contando a sua história, contando a sua vida, contando o seu passado, como era, como deixou de ser, como foi sendo modificado. Isso é muito enriquecedor. E ao ouvir os velhos, eu vejo direitinho, eu percebo o quanto é determinante para a qualidade da velhice a sabedoria. Porque é bom você conversar com uma pessoa sábia. Não é verdade? Todos nós temos necessidade de encontrar gente sábia pela vida. Porque o sábio é aquele que tem um pouco mais que inteligência. Inteligência para resolver um problema matemático, muitos nós temos. Mas muitas vezes uma questão da vida, olhar para ela com profundidade, olhar para ela com fecundidade, nem sempre a inteligência basta. Aí a gente pode distinguir aquele que é muito inteligente e aquele que é sábio. Porque aconselhar uma pessoa requer muita sabedoria.
Não é verdade? Dar um conselho, interferir na vida do outro, requer uma sabedoria muito grande. Mas onde mora a bendita da sabedoria? Ela mora na oportunidade que nós temos de construir dentro de nós uma vida. Ela mora nessa oportunidade de encontrar pelo caminho aquilo que nos ensina. A história que eu tenho contato, que vem morar dentro de mim. Aquela vida que eu encontrei, que mexeu tanto comigo, veio morar dentro de mim. Isso é sabedoria acumulada, né? Quando você não passa de qualquer jeito pela vida, nem pela vida das pessoas, pela história das pessoas. Você começa a recolher os exemplos vividos, os acontecimentos, você extrai aquilo, como se nós pegássemos uma cana e fizéssemos sair todo o caldo, porque sabemos que o açúcar está ali. É como se nós pudéssemos, então, amassar bem essa vida que nós vivemos para a gente poder extrair até a última gota de sabor. Aí a gente guarda aquilo dentro de nós. A gente vai ficando mais sábio à medida em que nós temos o coração aberto para viver, para poder trazer o aprendizado que essa vida tem e a gente acomodar isso dentro de nós e você usar. À medida que você vai vivendo, evitando os mesmos erros do passado. Então meu pai cometeu tal erro, então hoje eu vou modificar a minha atitude. Muito obrigado você que está ligado conosco, você que nos dá a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, ter a oportunidade de falar hoje com você. Todos nós, de vez em quando, precisamos refletir a nossa vida, pensar naquilo que nós estamos vivendo e naquilo que Deus quer que a gente viva. Nem sempre a vida que nós estamos vivendo é a vida que realmente Deus quer para nós. Quantas vezes a gente reconhece isso? Em muitos momentos da nossa história, eu na minha vida, você na sua vida, você descobre que existe uma inadequação entre aquilo que Deus quer para você e aquilo que você está vivendo. Que às vezes o que nós necessitamos é de uma palavra que funcione como uma chave. Uma chave que abre as portas que nos permitem acessar as nossas necessidades. Porque às vezes a necessidade, ela vai despertar uma atitude, que é justamente o momento que nós fazemos a nossa parte do milagre. Como nas bodas de Caná. Os servos precisaram apresentar as talhas cheias de água para que Jesus transformasse em vinho. Quando eu mexo nas minhas necessidades, eu de alguma forma estou enchendo as talhas de água, porque estou tomando conhecimento daquilo que de fato eu necessito, não o que eu quero. Interessante isso, né? Não basta lutar, tem que lutar do jeito certo. Porque às vezes as coisas dão errado na nossa vida, justamente porque nós estamos lutando errado. Nós estamos fazendo um movimento contrário do que a gente deveria fazer para alcançar aquele tal resultado que a gente tanto espera. É igual estudar errado. Todo mundo já deve ter escutado falar isso, né? Que não basta estudar, tem que estudar do jeito certo. Às vezes a gente estuda errado, às vezes a gente pega um livro, pega um tema que a gente precisa preparar para o outro dia ou para a aula, a gente fica lá 3, 4 horas seguidas e você não está percebendo que já não está rendendo o que poderia render por causa do cansaço cerebral. A vida é a mesma coisa, minha gente. As regras simples do estudo podem valer para nós também. Se a gente não tem, vez em quando, se a gente não se coloca, vez em quando, nessa disciplina de olhar para a nossa vida e de lutar certo, determinar quais são os passos que nós precisamos dar para a gente alcançar os resultados, a gente corre o risco de perder a oportunidade do crescimento. Que a vida é assim. Se você pega a semente, se você vai lá na filosofia grega, a semente, ela tem todo o potencial da árvore, mas ela ainda não é a árvore, mas ela tem a potência, ela tem o potencial guardado dentro dela. E é interessante, Jocélio, porque o cristianismo, quando compreendido como uma potência que se torna ato, como uma potência que vai vivendo o processo do vir a ser,
ele fica tão saboroso, porque você vai descobrindo que o que Deus quer que você seja não é uma outra pessoa, é que você seja você mesmo, com tudo aquilo que lhe foi dado, o já entregue, mas ainda não tornado. E essa dinâmica, ela é muito inteligente, ela é muito saborosa. E você sabe que com qualquer pessoa, ainda que seja um ateu, vai compreender esse desenvolvimento humano e vai identificar nessa dinâmica algo muito frutuoso. Acho que é bom a gente pensar que nós já temos, mas ainda não sabemos desfrutar do que temos. Nós continuamos necessitados de ouvir as mesmas coisas. E tem um ciclo. A palavra, ela tem um ciclo dentro de nós. Pode observar, às vezes você escuta a mesma leitura lá na missa. Você escutou o ano passado, escutou esse ano de novo, e de repente esse ano foi diferente. Por quê? Aquela palavra, a pá que lavra, né? Ela abre um sulco dentro da gente, ela vem de um jeito diferente, vem de um jeito novo, porque o ser que está escutando é outro. Não pense que você é a mesma pessoa de ontem, não é. Os sentimentos são novos, você viveu experiências novas. Nós somos novos a cada dia, ainda que estejamos envelhecendo. A dinâmica da vida nos coloca na necessidade de ser novos todos os dias. Então, o ouvir de novo é importante, porque ali a gente tem a oportunidade de ruminar. Eu, graças a Deus, estou cada vez mais convicto de que a gente não tem que ter medo dos nossos defeitos. Eu não tenho medo de falar dos meus, sobretudo para as pessoas que me amam, que me acompanham. Elas sabem quem sou eu. Eu gosto de ter a oportunidade de ser verdadeiro. Porque quando eu sou verdadeiro, eu estou me dando a oportunidade de crescer. Se eu fico mentindo para mim mesmo, se eu minto para aqueles que estão comigo e que poderiam me dar uma oportunidade de crescimento, eu estou negligenciando a oportunidade de ser melhor. Mas é tão interessante que nós não precisamos de ouvir muitas coisas novas. Às vezes nós precisamos ouvir a mesma coisa, mas de um jeito novo. Não modifica-se o que diz, mas modifica-se a maneira como ouvimos. Pode ser que eu tenha dito alguma coisa a você há 10 anos que não fez diferença. Mas aquilo que eu digo igual disse há 10 anos, hoje seja para você. Às vezes eu encontro muitas pessoas assim. Sofrem e não sabem por que estão sofrendo. Estão angustiadas, anestesiando suas angústias com comprimidos, com ansiolíticos, o que é um prejuízo imenso. Minha gente, a disciplina da alma, ela é tão necessária, porque assim como a gente identifica que tem uma gordura localizada, né, que precisa ser queimada no exercício, a gente também descobre que tem os excessos na alma, no nosso jeito de ser. Quantas coisas no nosso comportamento são agressivas ao outro e também nos adoecem da mesma forma como a gordura visceral, que é essa bendita gordura que gera diabetes, que gera pressão alta, que gera infarto, uma série de doenças cardíacas que nascem dessas gorduras que a gente vai acumulando entre os órgãos. A vida nos estimula o tempo todo a olhar para fora. Nós temos 1000 tecnologias que nos jogam para fora. Mas às vezes, nós precisamos usar essa mesma tecnologia para nos jogar para dentro. Como é que isso acontece, padre? Pode ser que esteja acontecendo agora, neste momento. Eu sei que você tem 1000 canais de YouTubers por aí. E eu sei que os seus filhos assistem esses canais. Alguns nos jogam para dentro, outros nos jogam para fora. Eu não fico o tempo todo buscando coisas que me jogam para dentro. Eu também gosto de coisas que me jogam para fora, que me façam perceber o mundo, mas quando isso é em excesso, eu me torno desconhecido de mim mesmo.
eu fico um estranho para mim. Aí não sei por que estou triste, não sei por que estou desanimado, não sei por que estou apático, não sei por que estou sofrendo. Por quê? Estou desaprendendo a autocontemplação. A nossa realização, ela passa por aquilo que nós sabemos de nós. Então, se eu vou à missa diariamente, se eu faço as minhas orações, se eu tenho um contato com essa palavra, mas não sou capaz de transformar o meu jeito de lidar com aqueles que estão ao meu lado, se eu não busco essa delicadeza no trato com as pessoas, se eu não sou nem educado, né? Eu estou permitindo que esse evangelho me transforme? E o pior de tudo, estou me tornando um contratestemunho para quem me vê. Que uma coisa é você tomar as suas decisões e arregimentar a vida a partir das decisões que você tomou, de repente você ser capaz de colocar regras na relação com as pessoas e até mesmo estabelecer uma certa distância que você julga necessária naquela hora. Outra coisa é você destratar as pessoas. Outra coisa é você ser grosseiro com elas, você ser indelicado, você dizer o que o outro não merece ouvir, você até ser agressivo, porque às vezes as pessoas são agressivas e não estão percebendo. Estão sendo cruéis umas com as outras e não estão percebendo. Mesmo que a vida tenha te dado muitas oportunidades, mesmo que você tenha ficado doutor, que você tenha ficado muito rico, que você tenha tido muito sucesso na vida, o seu jeito de olhar para as pessoas e o seu jeito de ser gente será a partir da humildade e da simplicidade do Mestre. Administrando melhor os nossos excessos, mudando o jeito como nós olhamos para as pessoas que trabalham com a gente, mudando o jeito como nós interpretamos os que estão ao nosso lado. Sempre digo isso, eu acredito de fato nisso. Quando Deus entra na nossa vida, Ele modifica, a primeira coisa que Ele modifica em nós é o nosso olhar. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos braços. Tempo de procurar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta. O que o tempo está nos pedindo? Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Que nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer,
nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz, sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o jardim, o portão de entrada. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende e está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem. Aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma da minha casa quando chego de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho, eu estou colocando alma no meu corpo. Agora, quando eu percebo que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz: tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de julgar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito,
do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar o momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas no primeiro momento a gente precisa do distanciamento. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Muitas vezes, nós lamentamos perder, quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não. O outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos vivendo. A experiência da confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude. E ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu, e isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim, não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós.
Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente, quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dEle. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá e eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca, essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus, essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que se a gente for honesto,
Boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos dela. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. É muito bom. Às vezes, minha gente, a nossa passagem pela vida do outro é muito breve, mas pode ser tão significativa. As realidades breves podem ser significativas. Isso é uma questão de empenho, sabe? Quando você deposita o todo da sua alma naquele mínimo que você faz, quando o seu encontro acontece de verdade. De repente você é atendente de uma loja, você tem a oportunidade de atender aquele que entrou, de fazer o bem a ele com o seu jeito de ser. Às vezes, é só o que eu posso fazer pelo mundo. É tratando bem os que se aproximam de mim. É oferecendo, o tudo que sou, naquele mínimo que me é pedido. Tenho algumas dúvidas sobre o catolicismo e queria que você me respondesse. Hoje vivemos num mundo capitalista que valoriza a riqueza, a beleza e o poder. E este capitalismo está intimamente ligado com os valores protestantes. Vide a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Max Weber. O catolicismo e seu desenvolvimento está intimamente ligado ao feudalismo, onde seus valores foram muito mais fundamentados, onde a instituição igreja pode se estruturar também para acumular riquezas. E até hoje vejo resquícios dessa época em nossa cultura católica. Uma vez, padre, ouvi de um outro padre da paróquia onde eu cresci, que a igreja é santa, mas também pecadora.
Santa porque tem sua origem em Jesus e Pedro. Pecadora porque é feita por homens e mulheres, como eu e você. Que a igreja erra por ser feita de pessoas filhas de Deus, mas também de santos. Considerando estes pontos acima e a minha experiência dentro da igreja e de vida, me pergunto sobre certos valores que eu cresci ouvindo e que hoje tenho dúvidas. Valores não relativos ao amor, à doação, ao próximo ou a Deus, mas valores relativos ao trabalho, às penitências, às culpas. O catolicismo é muito mais ligado ao humanismo que à racionalidade. Sempre estudei muito e às vezes me pego me punindo por ter estudado bem, por ter um emprego bom, uma família feliz, saudável. Parece que não faz parte da minha cultura. Parece que para eu estar perto de Deus eu devo procurar a pobreza, me penitenciar, abdicar do estudo para viver uma vida apenas espiritual. Parece que estou cometendo um crime quando estou trabalhando e produzindo para a empresa na qual eu trabalho, ou querendo resultados capitalistas. Como disse, acho que isso está muito ligado às minhas raízes católicas. A sociedade nos cobra uma coisa, mas a igreja nos cobra outra. Queria que você desenvolvesse essa relação que vivemos hoje com o mundo capitalista, padre, e sobre isso refletisse. Como ser católico e viver no mundo capitalista e, ao mesmo tempo, administrando valores cristãos que são tão diferentes? Alguém aqui já viveu isso na carne também, esse conflito? Já? É muito comum isso, né? Quando uma pessoa, sobretudo quando você encontra uma pessoa que fez a experiência de Deus e é uma pessoa de muitos bens. Parece que ela, num primeiro momento, ela até enxerga a riqueza que acumulou, né, como uma contradição aos valores que agora está assumindo, né? Eu achei interessante porque é muito lúcido, né, o discurso da Andressa. E há alguns pontos interessantes, minha filha. Por exemplo, quando você fala que a igreja é divina em Jesus e Pedro, não, ela é divina em Jesus, né? No Cristo, né? Pedro já faz parte da humanidade da igreja. Porque Jesus é o Cristo. E Jesus, quando nós falamos Jesus, nós estamos falando do mistério encarnado, é o Verbo. O Verbo que assume, né, a carne e que tem nome de Jesus. Mas nele está a divindade. Pedro é a continuidade histórica do mistério, né? Do mistério que o Cristo institucionaliza, né? E que traz para a humanidade. Até eu acho interessante porque eu tinha um professor na teologia, isso parece heresia, mas não é não, já vou me explicar. Ele fala assim, Jesus queria o reino, mas Pedro fez a igreja. Interessante isso, né? O desejo de Jesus era o reino de Deus. Mas nós só conseguimos dar a ele a igreja, ainda. Porque a igreja é uma formatação humana, limitada, porque somos humanos, mas estamos a caminho. Por isso que o Concílio Vaticano II fala de maneira tão bonita que o reino de Deus subsiste dentro da igreja. A igreja de Cristo subsiste dentro da igreja católica. Isso é, nós estamos conectados ao princípio do mistério, mas nós não somos a totalidade do mistério revelado. Nós somos a plenitude do mistério revelado. É por isso que nós temos que ter muita tolerância com as outras religiões que são diferentes das nossas. Ela está em conflito porque justamente ela teve um encontro com outras religiões, com outras culturas. E é bonito que a gente também precisa identificar que as outras religiões, as outras culturas, também vivem a sua experiência de Antigo Testamento. Nós também vivemos, antes de chegar a Jesus, a gente passou pela experiência do Antigo Testamento. Então a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, tá certo? Então aqui nós temos uma primazia, a primazia de Pedro. É a igreja que Jesus institui, porque ele queria o reino, esta igreja significava a presença do reino. Por isso que hoje, quando nós realizamos a Eucaristia, quando nós atendemos, quando nós ministramos os sacramentos de maneira geral, nós estamos apressando o reino de Deus. Não tem aquela música do Padre Jonas bonita? Somos, Senhor, tua igreja, que apressa tua vinda gloriosa. Isso é lindo. A igreja apressa a vinda do reino, porque na verdade o nosso objetivo é o reino de Deus. Agora, enquanto nós somos igreja, nós somos limitados. É a parte de Pedro, que negou inclusive o mestre no momento da morte.
No momento do Calvário, Pedro negou. Esses limites, minha filha, nós os assumimos com todas as suas características. Os limites sociais, os limites financeiros, os limites econômicos, né? Os limites filosóficos, os limites... Tudo que diz respeito ao nosso limite está dentro da igreja. Porque ela é guiada por homens e mulheres limitados. Nós, o tempo todo, nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa de rezar. A oração é o mecanismo que purifica o que é humano. Isso é tão bonito. Você pensar que quando você reza, você está passando por um processo de purificação daquilo que é excessivo em você. Assim como nós precisamos passar o ouro pelo fogo, né, para purificar, nós também precisamos orar. Nós precisamos ritualizar a nossa fé, porque é o momento em que a gente joga os excessos. É para a gente tomar contato com a nossa fraqueza e superá-la em Deus. A graça de Deus está agindo o tempo todo, mas onde que ela age? Na natureza humana, que é limitada. Então o processo de Deus em nós é lento. Ele fica mais acelerado à medida em que a gente se converte mais, né? Então quanto mais essa igreja estiver convertida, mais rápida será a ascensão do reino sobre esta igreja. Então é bonito a gente pensar isso. A igreja de Deus a igreja está aqui. Ela tem características humanas, porque ela é feita de pessoas. Mas ela é uma instituição divina, isto é, nasceu do coração de Jesus. Mas o que é que Jesus quer que esta igreja chegue a ser? Reino de Deus. Por isso que nós não podemos ficar brigando entre nós. Senão é uma hipocrisia da nossa parte. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, boa noite. Eu venho pedir um conselho. Tenho passado por muitas dificuldades no meu trabalho. Estou desanimada, triste, estressada, me sinto até perseguida, padre. Trabalho tanto e faço tanto pelos pacientes, para as pessoas que precisam, mas só recebo coisas ruins. Recebo muitas críticas e essas críticas me destroem. As cobranças aumentam todo dia e eu não tenho dado conta. Isso está acabando com a minha vida. Tenho o sonho de cursar medicina. Já fiz 5 anos de cursinho, não passo, e isso acumula dentro de mim e tem acabado com a minha alegria, minha autoestima. O que posso fazer para aquietar meu coração e resolver meus problemas? Nós não temos... A melhor maneira de administrar esses momentos difíceis é a gente refletir as causas. Que às vezes nós estamos achando, né? Você, por exemplo, eu não tenho um pleno conhecimento do seu contexto, você apenas me partilha alguns detalhes dele. Vamos aqui, por exemplo, esse primeiro momento, em que você se sente desanimada e estressada e perseguida no seu ambiente de trabalho. Muito cuidado, às vezes você acha que a perseguição é que está gerando o estresse. E às vezes é o contrário. Às vezes é o estresse, a vida tumultuada que você está vivendo, uma vida que não... Pode ser que seja verdade ou não, mas uma vida que às vezes em que você não consegue colocar um tempo para o seu descanso, para o seu lazer, isso vai gerando uma dificuldade no seu relacionamento. Às vezes nós pensamos que o problema é o relacionamento. Não, às vezes o relacionamento é apenas um sintoma, uma consequência, né, daquilo que está de errado em nós. Então, às vezes, é a nossa estrutura de vida que precisa ser modificada para que depois a gente melhore as outras coisas. Então, a melhor maneira de lidar com o estresse, minha filha, de diminuir o poder desse estresse, é uma mudança de atitude mesmo. Você analisar o jeito como você está vivendo, a maneira como você está organizando o seu tempo, se você está dando ao seu corpo o descanso necessário, se alimentando corretamente. Tudo isso é fundamental para que o estresse não prevaleça em nós. Estilo de vida mesmo, minha filha. Quando você tiver sua folga, o seu momento de lazer, né, o seu tempo livre, escolha bem como é que você vai gastar esse tempo.
Que às vezes nós somos tão infelizes nas escolhas que nós fazemos para o nosso descanso, né? É igual descer para Ubatuba, em época de festas. Eu fico vendo, o povo trabalha, aquele cansaço todo, aí vai para a praia. Um feriado prolongado, por exemplo. Aí vai bonitinho. Na hora que volta, leva 12 horas para subir a serra. Isso no domingo, né? Aí o descanso todo que teve, acabou, foi embora. A pessoa volta tão estressada, ela chega em casa chutando o cachorro, derrubando o papagaio do puleiro, porque ela está acabada, ela está destruída. Então, às vezes, nós escolhemos muito errado a maneira como nós vamos descansar. Então, a gente precisa ter um crivo, né? Será que vai valer a pena esse deslocamento? Será que, às vezes, fazer com que o meu descanso seja até um ficar em casa, né? Você descobriu o sabor de ficar na sua casa sem ter o que fazer. Ocupar-se com uma leitura, um bom programa de televisão, ou receber os amigos, estar com as pessoas que você ama. Enfim, a gente vai diminuindo o nosso estresse à medida em que a gente identifica o que é que está nos estressando. E muitas vezes, nós, quando vamos identificar o que nos estressa, a gente chega a essa conclusão. Nós estamos vivendo de maneira muito errada. E a gente pode mudar isso. Você pode se recordar, você já deve ter escutado tantas vezes a história da ovelha perdida. Quando Jesus compara o amor que aquele pastor tem pela ovelha, ele vai buscar a ovelha que está perdida, ele não deixa que ela continue esquecida, ele guarda de maneira responsável, né? Ele precisa deixar as 99 que estão ali. Aparentemente pode parecer uma irresponsabilidade, né? Mas é claro que ele deixou cuidadas aquelas que estavam ali. Elas já estavam no lugar certo. E ele saiu em busca daquela que estava no lugar errado. Nesta parábola, nós podemos descobrir a beleza de um Deus que sai para buscar o que está perdido. É natural do amor ir buscar o que está perdido. E Jesus nos ensina que Deus age assim. O pastor cuida das ovelhas que estão ali e ao perceber que está faltando uma, ele guarda as 99 e vai buscar a que está perdida. Também dentro das parábolas da misericórdia nós encontramos a história do filho pródigo. Daquele rapaz que resolveu pedir a parte da herança e ir embora. E depois de viver um tempo longe do pai, de ter gastado toda a herança, ele descobre naquele momento de ausência, de sofrimento, que a gente sabe que o sofrimento nos revela muitas coisas importantes. Naquele momento de dor e de sofrimento, de solidão, ele descobriu que o lugar dele não era aquele. Ele ficou indignado com o que estava vivendo. Ele ficou assustado com aquilo que ele havia escolhido. E o que ele faz? Ele se encoraja para ir buscar a reconciliação com o pai e pedir perdão. Na verdade, naquele momento que o rapaz descobre que ele está no lugar errado, que ele deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação. E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado, porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né? E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão de que estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando.
Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira, como é que a gente poderia dizer? De maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito. Aí você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado. As escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existia uma lógica nessa história, né? É justo que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tem identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins. Quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada,
ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande, e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro. Mas não, nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você, e ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis, eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias, e você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. Às vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida é sempre um processo de construção. E não. Às vezes a gente acha que nós só estamos somando. Também há subtrações. Nas perdas que enfrentei para eu ser quem sou. Eu acredito verdadeiramente nisso. Fico pensando em você também, que enfrenta diariamente perdas, sempre com uma tentação de pensar que essas perdas são somente negativas, que elas não condensam possibilidades. Sim, quantas vezes na minha vida eu pude porque perdi. E no momento que estamos perdendo, não temos a clareza de que aquilo pode ser um ganho. É interessante a gente pensar que o Getsemane é o lugar onde você retira o que há de melhor do fruto. Sim, se a oliva não for esmagada, não se chega ao azeite que ela pode oferecer. É preciso que o movimento daquela grande pedra arranque do pequeno fruto o que ele tem de melhor. Não é à toa que Jesus foi sofrer num lugar deste, né? E não é à toa que essa construção literária nos coloca diante de uns momentos mais difíceis da vida de Jesus. Ele está prestes a ser morto, prestes a enfrentar todo o sofrimento da tarde santa, naquela sexta-feira que para nós, dentro da Semana Santa, é um momento especial para a nossa reflexão também. Mas Jesus está prestes a viver o seu calvário e ele sabe disso. Quando você ama, quando você escolhe amar, quando você escolhe ter um filho, até quando você escolhe ter um cachorrinho dentro de casa, você escolhe amar aquela criatura, você iniciou um processo de sofrimento. Porque o sofrimento, o amor, ele gera insegurança, medo de perder. Perdeu a paz para o resto da vida. Põe um filho no mundo e você perde a paz para o resto da vida. Ah, padre, que visão pessimista. Não. Isso é realismo. Você vive mais feliz quando ama. Mas você fica muito mais desassossegado porque ama. Mas esse desassossego é bom. Ele nos motiva, ele nos instiga. Ele nos faz mais vivos.
Ele traz vivacidade aos nossos dias. É bom amar. Mas a partir do momento que você ama, você sofre porque você é criatura. Porque, minha gente, todos nós precisamos passar, não sei, diariamente talvez não, né? Mas ao longo da nossa semana, quantos Getsêmanes a gente tem de passar? E se você for pensar, claro, Getsêmanes menores, outros nem tão grandes, mas também não tão pequenos. Basta você olhar para tudo aquilo que foi Calvário na sua vida, e você vai descobrir o quanto esses calvários foram importantes para a purificação da sua essência. Ele chama os amigos para estarem com ele, e nem esses amigos são capazes de participar do sofrimento dele. É interessante isso, né? Porque o que Jesus queria ali naquele momento era a companhia de amigos. Você entende muito bem o que isso significa? Porque também no momento do seu sofrimento você não gosta de ficar sozinho. É bom você ter alguém que você ama do lado, para lhe ajudar a viver a prensa do sofrimento. Mas esses amigos não foram capazes de oferecer a Jesus o que ele esperava deles: companhia, amizade, um ombro amigo, como a gente gosta de dizer, né? E ele precisou enfrentar tudo sozinho. Mas enfrentou com muita dignidade. E enfrentou ensinando-nos. Só com essa passagem a gente tem que tirar, né, da nossa cabeça a pretensão de que o outro será tudo para nós. Não, nem Jesus conseguiu ter amigos assim. Os outros estarão de acordo com suas possibilidades, mas eu preciso estar com todas as minhas possibilidades. São as minhas possibilidades que vão definir o quanto esse sofrimento me fará crescer ou não. O quanto esse sofrimento vai me edificar. E me edificando, gente, comece a edificar os que estiverem ao meu lado e aqueles que passarem por mim depois que aquela dor me visitou. Então o sofrimento será sempre inerente à condição humana. Jesus sofreu neste momento justamente porque a encarnação dele não foi só aparente, ele encarnou de verdade. Foi homem de verdade. A gente fala isso na Cristologia. O mistério da encarnação não é só um teatro, não, ele tornou-se verdadeiramente homem. E sendo verdadeiramente homem, experimentou os sentimentos humanos. Sofreu a dor do amigo, de ver o amigo morrer, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, sentiu medo da morte, sentiu a solidão de mesmo ter amigos ali por perto, eles estarem dormindo e indiferentes àquilo que se passava com ele. Volto a dizer, a gente não precisa correr atrás do sofrimento. Ele virá, ele é natural na nossa vida. A gente sofre justamente porque a gente é criatura, a gente é limitado. O simples fato de você amar. Amar é sofrer, não é outra coisa. Porque quando nós estamos na dinâmica do sofrimento, a gente não tem tempo e nem disposição para o supérfluo. É como se o sofrimento nos julgasse para buscar o que de fato temos de mais precioso. É como se a gente fosse julgado para um território que resguarda o que temos de mais saboroso, de mais valioso, de mais precioso. Mas é muito especial quando a gente percebe que esse cuidado de Deus na nossa vida se dá a partir das crises que nós enfrentamos. Pode parecer um pouco contraditório, né? Deus me amar, me permitindo crises, porque não há outra forma de crescer. Tudo aquilo que você enfrentou na vida, que lhe foi penoso, você pode ter certeza que foi importantíssimo para você chegar aonde você chegou. E essa mão de Deus, que vai nos ajudando a viver a dinâmica da fé, ela vai se manifestando na nossa vida de diversas formas. Um amigo que nos fala, um conselho de mãe, uma palavra de irmão, e Deus vai nos segurando pela mão, vai nos dando condições de enfrentar a pedra do sofrimento. Permitir que a dor se torne também uma oportunidade especial.
Sentir que essa mão de Deus nos conduz assim, e que não será diferente do que foi para Jesus, que também no momento do seu sofrimento sentiu-se sozinho, achava que tinha alguém ao lado dele. Não. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha gente ali do lado, em última instância o sofrimento é absorvido ali na solidão. Por mais que eu queira dividir, chego num limite que não dá mais para dividir. Por mais que o outro esteja do meu lado, é meu, e eu preciso dar conta de tudo isso. Para se passar no vestibular é preciso estudar o sofrimento do dia a dia. Para se tornar um bom profissional, você precisa se dedicar aos estudos. E assim a vida vai. Depois, para você aperfeiçoar ainda mais a sua vida profissional, vai ter de fazer muito curso, muita especialização. É assim que funciona. Então, é impossível retirar o crescimento da parceria com o sofrimento. Não é que a gente seja masoquista, não. Basta você enfrentar as questões diárias e você terá uma boa dose de motivos, de razões para acreditar no poder curativo que o sofrimento tem na nossa história. Eu sei que não é fácil. Se a gente pudesse, a gente pularia, né? Igual quando a gente era criança, né? Que você tem aqueles jogos em que você tem a oportunidade de pular uma fase, né? Ah, vou pular, tenho o direito de pular uma fase, vou pular. Na vida não é assim, não. Não dá para pular a fase. O que a gente precisa é viver parte por parte, ir administrando essas dificuldades e percebendo o poder curativo que elas têm em nós, que também isso nos faz manter a vivacidade no caminho. Quando eu identifico que aquela dificuldade que eu estou enfrentando, que eu estou passando, ela tem um poder de transformação na minha vida. Eu fico olhando para mim mesmo, né? Quantas fases da minha vida que foram pesadas, difíceis, que na hora que eu estava passando, eu queria quase que fugir daquilo. Se eu for olhar para a história que eu já vivi até os dias de hoje, as perdas foram fundamentais para que eu pudesse ter a coragem que eu tenho, as convicções que hoje me moldam. Se eu tivesse perdido menos, talvez eu não tivesse alcançado tanto. Quando eu falo de alcançar, eu não estou me referindo a uma vaidade de ter me tornado quem eu pude me tornar. Tantas perdas foram necessárias para que eu tivesse condições de ser o homem que eu sou. Às vezes a gente não consegue ter uma boa visão da vida, é porque a gente só foca naquilo que está acontecendo. Olhar para tudo aquilo que eu precisei enfrentar, por exemplo, a morte da minha irmã, que foi um momento muito difícil para todos nós lá em casa, que particularmente foi um Getsemane pesado na minha vida, na minha história. Você vai estar sempre vivendo a dinâmica daquele sepultamento. As pessoas não vão embora de uma vez. Você vai se acostumando com aquela ausência. É uma mão de terra por dia. Não é sepultado de uma vez. Quem passa por isso sabe. Não preciso ficar dizendo muito, não. É uma dor coletiva. Porque você, além de ter toda a dimensão pessoal da dor, você ainda tem que ajudar a administrar o outro que está do lado. Perder não é fácil. Como dizia o Mia Couto, né? Morto amado nunca para de morrer. Mas quando você abre o leque para ver os acontecimentos, tudo aquilo que lhe envolve nesse momento, a sua visão fica mais aperfeiçoada. A morte da minha irmã significou um tempo de muita angústia, que se estendeu, é claro, a gente vai sendo curado pelo tempo, né? Hoje eu falo com muita naturalidade da morte da minha irmã, mas na época, meu Deus do céu, como durou aquilo dentro de mim, como foi pesado aquele sofrimento dentro de mim. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para tudo isso um tempo depois, você vai descobrir que os acontecimentos, por mais dolorosos que eles sejam, eles trazem uma grande carga de ensinamento, de aprendizado.
É claro que a gente não deseja isso a ninguém. É claro que é muito melhor a gente crescer mesmo sem esses Getsêmanes tão cruéis. É claro que nós não desejamos a morte dos nossos filhos para a gente poder crescer. Não. Mas o fato é que quando o sofrimento bate à nossa porta, o que a gente mais precisa fazer é olhar esse sofrimento de perto. Não desviar os olhos dele. E prestar atenção no que ele pretende nos dizer. Para que ele não seja em vão. Para que as nossas perdas não sejam em vão. Para que os nossos sofrimentos não sejam em vão. Para que as nossas lutas não sejam em vão. É uma questão de maturidade, minha gente. É uma questão de amadurecimento mesmo. Eu ter condições de olhar para aquilo que é penoso na minha vida e colocar isso a favor do meu crescimento, do meu amadurecimento pessoal. Deus nos protege, às vezes, quando nos diz não, eu gosto de dizer. É isso, minha gente. As nossas dores precisam ser partilhadas. As nossas angústias, as nossas ansiedades, porque quanto mais a gente fala delas, sobretudo aqui, nesse espaço que para mim é tão sagrado, eu não tenho como controlar o que você fará do que eu estou dizendo. Mas eu tenho consciência que para mim é importante dizer. Porque quando nós dizemos, de alguma forma, nós começamos a organizar dentro de nós o que está desorganizado. É uma forma que você tem de se comprometer com aquilo que está acontecendo. Sim, porque depois que você vence essa dor, depois que você vence esse sofrimento, você vai para a estrada com uma disposição que você não tinha antes. Se você levar a sério o poder curativo que o sofrimento tem, essa dor que hoje lhe visita, que lhe deixa desassossegado, essa perda que hoje você precisa enfrentar, permita que Deus coloque essa mão, permita que Deus lhe conceda este amparo, para que você tenha a coragem de desafiar-se, ir além e viver com muita serenidade e sabedoria esse momento de dor que hoje você está enfrentando. É a mão dele que lhe sustenta. Da mesma forma como você sustentou o seu filho. Não há diferença. O mesmo que Deus ofereceu a Jesus, Ele oferece a nós também. A coragem de ir adiante, de subir essa ladeira da dor, chegar ao Calvário e depois da morte experimentar essa ressurreição. E eu não falo de uma morte do corpo, não. Eu falo da morte que todo sofrimento provoca em nós. É quando, por exemplo, você se decepciona com uma pessoa, naturalmente morre alguma coisa dentro de você. Mas essa decepção não pode lhe amargurar. É assim que a gente supera os momentos de dificuldade. É assim que a gente cresce como pessoas. Quando a gente se oportuniza um olhar mais amplo das realidades que nos envolvem. Ao morrer aquilo que antes era tão vivo dentro de você, permita que você se torne melhor. Comece a ver as pessoas com menos ilusões. Olhe-as com mais realidade. Vai ser tão melhor conviver. Você vai ficar mais maduro, vai ficar esperando menos dos outros e recrutando mais de si mesmo. Quem espera muito do outro, recruta menos de si mesmo. Quem recruta menos de si mesmo, perde a oportunidade de crescer.